Saudações! Meu nome é Felipe Stark, eu sou advogado, sócio do Schneider Stark Ruppel Advogados, em Blumenau, Santa Catarina, e vim aqui hoje para falar um pouco sobre o contrato de vesting, um contrato cada vez mais utilizado e muito interessante para as startups e para qualquer outro tipo de empresa. O contrato de vesting é um contrato através do qual, de um lado, uma empresa ela contrata um prestador de serviço ou um diretor ou um empregado para exercer alguma atividade bastante específica, ou seja, uma pessoa que precise ser um talento naquela sua área, tenha um diferencial. E em contrapartida, a empresa não vai pagar apenas uma remuneração por esse serviço prestado, mas ela também vai dar um direito de aquisição futura de participação dessa empresa, o que acaba sendo um atrativo mais interessante para essa pessoa tão especializada naquele tema. Por exemplo, imaginem lá que uma empresa precisa de um programador que seja especializado num determinado tipo de aplicativo financeiro, que tem muito poucos no mercado. E essa empresa não tem o capital, talvez, necessário para pagar esse programador no momento. Mas ela pode ficar interessante oferecendo para ele a oportunidade de, no futuro, participar da empresa diante do serviço por ele prestado. O contrato de vesting é muito utilizado pelas startups, mas pode ser utilizado por qualquer tipo de empresa que não queira, então, investir um capital muito alto ou não tenha a possibilidade e, ao mesmo tempo, queira contratar um profissional muito especializado numa determinada área. Normalmente, nos contratos de vesting, existe um período de tempo que é chamado de cliff, no linguajar aí das startups, que é o período mínimo em que esse profissional especializado que a gente vem falando, seja ele um empregado, um prestador de serviço, um diretor, período mínimo de tempo que ele vai ter que prestar aquele serviço para que ele tenha o direito de adquirir a participação na empresa. Normalmente esse período vai variar de 1 a 4 anos, mas isso é totalmente negocial. Pode ser acordado entre esse profissional e a empresa para a qual ele vai prestar o serviço. Além do cliff, também, utilizando o linguajar aí do mundo das startups, existe algo que se chama milestone, ou seja, esse profissional ele precisa atingir, como já previsto no contrato, quanto mais específico melhor, ele precisa entregar condições mínimas para que ele possa então exercer o seu direito de adquirir a participação naquela empresa. Como, por exemplo, ele tem que entregar uma versão mínima de um aplicativo ou de um software, tem que viabilizar a abertura de uma filial ou até atingir uma meta comercial numa determinada região. Como eu falei, tudo aqui é muito negocial. O importante é que a conversa seja bem feita e que seja bem previsto qual é o período mínimo, ou seja, qual é o cliff, quais são as condições mínimas que têm que ser atingidas, se é um software, se é uma meta comercial e por quanto que esse profissional vai ter direito de adquirir essa participação. Ou seja, já pode estar pré-estabelecido, atingidas essas condições mínimas que a gente falou, qual vai ser o valor da participação, o valor da compra das ações ou das cotas da empresa, ou então eu posso estabelecer um critério objetivo, algo que eu possa calcular sendo ultrapassado aquele período, sempre tentando deixar o contrato o mais claro o possível. Normalmente, nos contratos de vesting, existe um pagamento em dinheiro para esse profissional, para esse prestador de serviço, e existe um pagamento, entre aspas, nessa possibilidade de compra futura. Alguns profissionais fazem contratos em que não há parte de pagamento em dinheiro, em que há apenas a opção de compra. Nós não recomendamos muito essa situação, porque por mais que o contrato de vesting permita com que a parte da remuneração em dinheiro seja mais baixa, é sempre interessante remunerar, porque pode ser que o vesting não seja efetivado no futuro. Então aquele profissional teria trabalhado de graça e isso poderia gerar problemas jurídicos. Então, pagar um valor mínimo é importante, ainda que com desconto com relação a se fosse uma relação comercial sem opção de compra, e compensar esse desconto então pela opção futura de compra. Então, portanto, para a segurança dos dois lados, tanto da empresa quanto do profissional, é interessante que exista uma remuneração, ainda que a remuneração seja mais baixa do que a remuneração de mercado. E mais um alerta:
Caso o profissional que esteja no contrato de vesting seja empregado da empresa, todas as regras da CLT, todas as regras da relação de trabalho são normalmente aplicadas, tendo, além disso, a vantagem de esse empregado, no futuro, vir a se tornar um sócio com aquela participação pré-determinada ou pré-determinável de acordo com os critérios que foram adotados. Então, como é que vai funcionar ao final esse exercício do direito de compra de participação? Passado o período de cliff e atingidas as condições, aquele prestador de serviço normalmente ele vai pagar o valor pré-estabelecido, que é um valor mais baixo do que o valor de mercado para participar da empresa. Lembrando que a gente está falando de um benefício. Então ele passa a ser sócio de 1, 2, 3, 5% aquilo que foi estabelecido. Essa participação também pode não ser paga, ela pode ser doada pela empresa, ela pode ser simplesmente cedida sem nenhuma contrapartida, né? Principalmente o que é feito no caso de empregados, mas nessa situação então vai ter a incidência de verbas previdenciárias, né? Quando se paga pela participação, não tem incidência de verbas, é uma compra normal de participação de empresa. Um último ponto que eu gostaria de destacar aqui nesse nosso vídeo é para que quando seja feito o contrato de vesting, assim como qualquer outro tipo de contrato empresarial, que já fique estabelecido como vai se dar as hipóteses de encerramento, as hipóteses de extinção daquele contrato. Ou seja, o que acontece caso aquele profissional desista antes de um ano, antes do prazo estabelecido? O que acontece se ele não atingir as condições mínimas, né? Ele tem direito a receber alguma coisa, uma multa, algum tipo de indenização, ou ele não tem direito a receber? Ou o que acontece quando esse profissional, por conta própria, não quer participar da empresa? Ele precisa pagar algo ou ele pode simplesmente sair? É sempre interessante trabalhar essas questões. De uma maneira geral, essa ideia do contrato de vesting, ou seja, ele permite que empresas, normalmente startups, mas não necessariamente, que tenham projetos interessantes de expansão, né, que tenham um plano de negócio muito bom, mas que não estejam muito capitalizadas, atraiam talentos, atraiam profissionais de grande qualificação, sem necessariamente ter que nesse momento pagar valores tão altos quanto os valores de mercado. Esse profissional pode se interessar por uma participação futura e lá na frente vir a ser sócio da empresa. Mas muito cuidado também com quem oferecer esse contrato de vesting. A gente sempre recomenda que seja oferecido para profissionais diferenciados, profissionais que a empresa realmente tenha interesse em transformar sócio no futuro, né? Às vezes é muito melhor pagar um pouquinho a mais pelo serviço e não ter esse profissional como sócio no futuro, né, do que abrir mão, né? Lembrando que a participação da empresa talvez uma das maiores riquezas que o empresário vai ter. Sempre procure um profissional, um advogado, um especialista na área para ajudar na elaboração desse contrato, mas é importante que você conheça, né, para que possa aplicar na sua atividade. Se precisar da gente, a gente fica à disposição. Na descrição do vídeo tem nosso site, nas redes sociais. E se for possível, se gostou do vídeo, a gente pede que se inscreva no canal, que curta o nosso vídeo, para que vão vir muitos outros com temas relevantes jurídicos para os empresários. Um grande abraço e até a próxima!